A paz do Senhor Jesus, louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus. Pedindo licença para entrar no seu lar para falar. Lição 6, o Ministério dos Apóstolos. Vamos orar? Amado soberano Deus, graças te dou mais uma vez para transmitir esse vídeo, para falar do Ministério dos Apóstolos. Em teu nome eu oro, eu te agradeço em nome do Senhor Jesus. Aqueles que me veem e me ouvem nesse momento, continuo abençoando a todos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Lição 6, o Ministério de Apóstolo. Segundo trimestre de 2021. Objetivo da lição: mostrar a importância do Ministério Apostólico no Novo Testamento. Leitura em classe está em aos Efésios, capítulo 4, 7 e 16. A nossa introdução diz: a partir da lição desta semana estudaremos os dons ministeriais distribuídos por Deus à sua igreja, objetivando desenvolver o caráter cristão da comunidade dos santos, tornando semelhante ao de Cristo, aos Efésios capítulo 4, versículo 13, de acordo com as epístolas aos Efésios e aos Coríntios. São 5 os dons ministeriais por Deus à igreja: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. A primeira parte da lição, o colégio apostólico. Primeiro tópico. O termo apostólico informa que no grego apostólico, origina-se do verbo apostellin, que significa enviar, remeter, aquele que é enviado ou mensageiro. Apóstolo significa mensageiro. Enviado por quem? Enviado por Deus. Como se alguém fosse levar um recado, um mensageiro, um carteiro. Glória a Deus. Essa é a missão do apóstolo. Apóstolo enviado, escolhido por Deus. Glória a Deus. Segundo tópico, o colégio apostólico. Entende-se pelo colégio apostólico o grupo dos 12. Um colégio apostólico, entende-se que são 12 apóstolos de Jesus, convidados por ele a auxiliar em seu ministério terreno. O Salvador separou homens. Os primeiros escolhidos não eram homens perfeitos, mas foram vocacionados a levar a mensagem do Evangelho a todo mundo. Não foram homens perfeitos, não foram homens que tinham a maior sabedoria em teologia, não seu. Mas Jesus escolheu homens imperfeitos. Glória a Deus. Homens que também não tinham o que fazer. Eram homens que estavam trabalhando. E Deus sempre chama alguém que está trabalhando. Porque se Deus for chamar alguém que estava trabalhando, nunca Deus ia chamar alguém para trabalhar na sua obra, não é? Às vezes Deus chama a pessoa, é vocacionado para determinada tarefa na igreja, mas eu estou trabalhando, pastor, não dá. Mas Deus garante o tempo, Deus garante a tua vitória, porque Deus nunca chamou alguém desocupado. Glória a Deus. Sempre chamou pessoas que estavam trabalhando. Glória a Deus. Segundo tópico, o colégio apostólico. Entende-se pelo mesmo grupo, os 12. Como eu falei, Jesus escolheu e aqueles homens que, ora, o seu escolha não era perfeito. Pois bem, os apóstolos contribuíram para o ministério terreno de Jesus. Ele ajudava Jesus na sua obra, a pregar, proclamar o Evangelho, através da escolha de Jesus aos seus apóstolos. Lucas capítulo 24 e o versículo 49. Atos capítulo 1 e o versículo 8. Pois bem, o terceiro tópico da primeira parte, a singularidade dos 12. Letra A. Eles foram convocados pessoalmente pelo Senhor. Jesus não disse: ô Pedro, vá lá e escolhe Mateus para fazer minha obra. Não. Jesus foi lá e disse: vem a mim e segue-me. Glória a Deus. Mateus capítulo 4, versículo 21. Ele foi lá pessoalmente dizer: você vai ser o meu escolhido. Você que vai pregar a minha palavra. Você vai ser um dos apóstolos. Glória a Deus. Lembrando que tinha outros apóstolos, mas esses foram os escolhidos. Não é que eles eram melhores que ninguém, mas Jesus os escolheu. Pois a palavra de Deus diz:
Muitos são chamados e poucos escolhidos. Quantas pessoas foram chamados somente para ser salvo? Foram chamados para ser salvo, não foram escolhidos para fazer a obra de Deus. E às vezes só atrapalham. É ou não é? Escandalizam, atrapalham. Foi chamado para ser salvo, mas não foi chamado para ser apóstolo. A verdade é essa, é ou não é? Glória a Deus. Letra B. Andaram com Jesus durante todo o seu ministério. Bom é a gente andar com alguém que tem experiência, é ou não é? A gente andar e aprender com o nosso pastor. Aprender com o ancião da igreja, que hoje também é presbítero. Esses têm bons exemplos, personalidade e caráter de cristão. É com isso que nós devemos de aprender. Glória a Deus. Eles aprenderam com Jesus. Por quê? Andaram com Jesus. Fizeram as obras que Jesus fez. Glória a Deus. Terceiro, receberam autoridade do Senhor. João 20, 21 e 29. Glória a Deus. Eles receberam tamanha autoridade do Senhor Jesus. Mas lembrando também que antes deles começar o seu ministério, eles foram batizados com o Espírito Santo, com o selo da promessa. Glória a Deus. Aleluia. Antes de começar o ministério aqui. Louvado seja o nome do seu Jesus. Como eles iam pregar o batismo com o Espírito Santo se eles ainda não eram batizados? Por isso receberam primeiro o batismo com o Espírito Santo. Louvado seja o nome do seu Jesus. Lembrando que batismo com o Espírito Santo não é salvação. É uma promessa de Deus. Não se preocupe se você não é batizado. Eu quero explicar isso. Porque eu estou falando que eles foram batizados com o Espírito Santo. Mas busca ao Senhor, que isso é muito bom. O batismo com o Espírito Santo para a gente se fortalecer e nos renovar na presença do Senhor Jesus. Pois bem, a segunda parte da lição. O apóstolo Paulo. Paulo e sua conversão. Tópico primeiro da segunda parte. Foi judeu de cidadania romana, educado aos pés de Gamaliel. Atos capítulo 22 e o 3. Ele era intelectual fariseu e foi perseguidor dos cristãos. Paulo aprendeu o estudo teológico através aos pés de Gamaliel. Não quer dizer que ele se humilhou aos pés, não é isso. Literalmente falando, não. Ele aprendeu aos pés de Gamaliel no sentido de aprender algo sobre religião. E o seu legado como religioso, Paulo, foi de grande valia para a igreja na época, porque ele aplicou aquela sabedoria que ele tinha, que aprendeu com Gamaliel, a igreja de Coríntio e outras igrejas. Glória a Deus. Ele era Paulo, depois passou a ser chamado Saulo. Glória a Deus. Não, me desculpe, ele era Saulo, depois foi mudado o seu nome para Paulo. Tanto que Deus disse, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ele dissera, quem és tu, Senhor? Glória a Deus. Aí que veio a chamada de Paulo. Glória a Deus. Quantos nós vemos perseguidores hoje em nossa igreja, depois eles se convertem ao Senhor. Glória a Deus. Mas Deus tem misericórdia desses que ainda não se converteram, que tentaram se opor à obra do Senhor, querendo fechar as igrejas. Que Deus tem misericórdia desses opositores. Glória a Deus. De Saulo, ele passa a ser chamado Paulo. Glória a Deus. O segundo tópico, um homem preparado para servir. Dos 27 livros do Novo Testamento, 13 foram escritos por Paulo. O seu legado teológico foi grandioso para o cristianismo. É bom a gente se preparar, pesquisar, estudar, fazer cursos teológicos, certo? Que você vai ter, fazendo o curso teológico, você vai ter o conhecimento para você mesmo. Não é para você querer ser melhor do que alguém na igreja. Eu sou o melhor, eu que sei de tudo, não é isso. Paulo estava preparado teologicamente, tinha uma sabedoria imensa, tanto que ele exortou, edificou a igreja através da doutrina da palavra do Senhor aos coríntios e outras igrejas. Glória a Deus. Através do seu conhecimento, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, ele passava a doutrina certa para a igreja.
Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E o seu conhecimento, o seu legado que ele aprendeu com Gamaliel foi útil para a igreja naquela época. Louvado seja o nome do Senhor. O menor dos apóstolos. Paulo não pertencia ao colégio dos 12. Ele não andou com Jesus, nem em seu ministério, nem que merecia ser chamado assim, pois considerava-se um abortivo, como que nascido fora do tempo, o menor de todos. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 8 e 9. Ele reconheceu que ele não merecia ser chamado apóstolo, porque ele era um grande perseguidor na obra do Senhor. Glória a Deus. Mas Deus transformou a vida de Paulo. Quantas pessoas têm aquele egoísmo, aquela arrogância de chegar a dizer: eu sou pastor, eu sou presbítero, eu sou diácono, essa coisa toda, né? Essa arrogância de dizer: é aqui o que eu sou. Glória a Deus. Sabe que posição aqui não é nada para Deus. Todo mundo aqui na terra é igual diante de Deus. Todo mundo está no mesmo patamar diante de Deus. Só muda aqui na terra. Uma diferença tem, é que uns que têm mais e outros têm menos. Mas para Deus, todo mundo aqui é igual. Não existe posição social para Deus. Aqui apenas uma posição terrena que Deus concede ao homem para esse chamado de apóstolo, de pastor ou presbítero. Glória a Deus. É apenas um nome eclesiástico aqui, mas para Deus todo mundo é igual. Glória a Deus. Você conhece pessoas assim, com essa arrogância toda, de dizer: eu sou pastor, eu sou presbítero, eu sou isso, sou aquilo, eu posso, tem que ser assim? Conhece pessoas assim? Não tem a humildade como Paulo tinha. Ele disse: eu não mereço ser chamado, glória a Deus, mas Deus o chamou para ser apóstolo. Ele se considerava o menor de todos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos para a terceira parte da nossa lição, que diz assim: apostolicidade atual. Aos Efésios, capítulo 4, versículo 11. Primeiro tópico. Ainda há apóstolo? Será que tem apóstolo? Mas apóstolo verdadeiros. Apóstolos que visite os doentes, apóstolos que visite os enfermos, apóstolos que orem pelos enfermos. Não é esses apóstolos por aí, louvado seja o nome de Jesus, só querem bajular o povo e encher os seus bolsos. É ou não é? Mas não querem visitar. Não querem visitar presídios, não querem visitar hospitais, não querem visitar os irmãos que estão enfermos, não querem fazer uma comissão de visita, só querem bajular e encher os seus bolsos. Não existe apóstolos como antigamente, não, senhor, mas se existir, é a minoria. Glória a Deus, porque eu acredito que ainda existe pastores, apóstolos, fiéis a Deus, que faz a obra do Senhor como deve ser feita. Glória a Deus. Assim como tem os imperfeitos, tem os perfeitos que faz a obra do Senhor como deve ser feita. Não existe apóstolo como antigamente, glória a Deus. A palavra de Deus, de que durante o milênio, a palavra de Deus diz que durante o milênio os 12 assentarão sobre tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Mateus capítulo 19, versículo 28. Segundo tópico. Apóstolo fora dos 12. A carta aos Efésios apresenta a vigência do dom ministerial de apóstolo. No Novo Testamento, indica que havia outros apóstolos, que também haviam sido dados como dons à igreja. Entre eles se acham Paulo e Barnabé. Atos capítulo 14, versículo 4 ao 14. Glória a Deus. Eu falei um momento antes que já existia apóstolo, mas Jesus escolheu esses 12. Existia já Paulo e Barnabé. Mas para o apostolado, Jesus escolheu os 12. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Não é que eles eram melhor do que alguém, mas Deus os escolheu. Diz a palavra do Senhor: muitos são chamados e poucos escolhidos. Muitos são chamados só para ser salvo, mas não foram escolhidos para ser apóstolo. Não foram escolhidos para ser pastor. Não foi escolhido para ser presbítero. Foi escolhido só para ser salvo. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos.
Quantos aí foram chamados pelo próprio homem e às vezes só atrapalham? É ou não é? Não visita, não ora, não busca a Deus, não faz nada na obra do Senhor e diz, eu sou pastor, eu sou apóstolo. Não sai da cadeira, a cadeira não esfria em nenhum momento. Fica sentado direto ali, sem se movimentar, sem fazer a obra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Muitos são chamados e poucos escolhidos. Glória a Deus. Se as pessoas percebessem, não, fui chamado só para ser salvo e não para ser pastor, isso era muito bom. Mas muitos foram chamados e escolhidos para ser pastor, mas pastor de verdade. É aquele pastor que ora, aquele pastor que busca, aquele pastor que visita os enfermos, aquele pastor que sente a falta dos irmãos e vai atrás. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Saber o que está acontecendo com a ovelha. Não é somente bajular os crentes e encher os seus bolsos. Não, senhor. Apóstolo e pastor não é para essa finalidade, mas é para visitar os enfermos, visitar os irmãos que estão faltando. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Esse é o verdadeiro apóstolo, os verdadeiros pastores. Glória ao nome do Senhor Jesus. O terceiro tópico da nossa lição, o ministério apostólico atual. Não há sucessão apostólica. Essa é uma doutrina formada pela igreja romana e, infelizmente, copiada por alguns evangélicos para justificar a existência papal. O ministério dos 12 não se compete mais. Por isso tem ministério que não aceita. Isso vai de ministério para ministério. É de pastor abaixo. Pastor, evangelista, presbítero, diácono e cooperador. Não existe esse negócio. Mas algumas igrejas copiaram dizendo, vamos botar apóstolo aqui também. O apóstolo fulano de tal. Não, glória a Deus. Aqui diz a lição, não há sucessão apostólica. Essa é uma doutrina formada pela igreja romana. E, infelizmente, copiada por alguns evangélicos para justificar a existência papal. Não, dá para a gente ser apóstolo sim. Não existia antes. Isso é uma coisa, doutrina da igreja romana. Glória a Deus. Por isso, nosso ministério, isso vai de ministério para ministério. É de pastor, presidente abaixo. E não apóstolo, certo? Existia apóstolo? Sim. Glória a Deus. Aqui diz, no ministério apostólico não existe atualmente, entretanto, dom ministerial de apóstolo citado por Paulo em Efésios 4:11. Essa é plena vigência essa é uma plena vigência. Pastores experimentados, evangelistas e missionários que desbravaram os ricões do nosso país e em países. Aqui, estou lendo aqui a conclusão. Nos moldes do colégio dos 12, o ministério apostólico não existe atualmente. Entretanto, o dom ministerial de apóstolo, citado por Paulo em Efésios 4:11, está em plena vigência. Pastores experimentados, evangelistas e missionários que desbravaram os ricões do nosso país e em países inimigos do Evangelho. São pessoas portadoras desse dom ministerial, são os verdadeiros apóstolos da igreja de Cristo de hoje. Quer dizer, pastores, evangelistas, experimentados no trabalho, missionários, esses são os verdadeiros apóstolos, que oram, que jejuam, que buscam, que visitam aqueles doentes, enfermos, que se preocupam com aquele irmão que não está vindo na igreja, fica preocupado com a obra do Senhor, fica preocupado, meu Deus, o que é que eu vou apresentar para a igreja hoje? Esse é o verdadeiro apóstolo, que se preocupa com as almas, que se preocupa, glória a Deus, com as pessoas que estão faltando na igreja, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que o Senhor Jesus nos abençoe e fique em paz em nome do Senhor Jesus. Pai amado, Pai querido, eu te agradeço por essa lição 6. Eu te peço, Senhor, por aqueles que estão me vendo e me ouvindo, que o Senhor continue abençoando em nome do Senhor Jesus. Fique em paz.
Deus abençoe a todos. Em nome do Senhor Jesus. Espere a sua vez de você ser chamado. Porque Deus faz a parte dele e os homens fazem a dele. Glória a Deus. Deus aprova e os homens olham, aquele vai ser um obreiro do Senhor. Espere chegar a sua vez. Glória a Deus. O Senhor continua abençoando a todos, em nome do Senhor Jesus.